sejam com todos a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Com muita alegria que mais uma vez vamos tomando parte juntos nesta celebração. Em espírito e em verdade o fazemos, por ocasião do dia do Senhor, dia que Ele fez e nos deu para a nossa edificação espiritual, para o nosso crescimento em graça, para a nossa comunhão. Como é bom e agradável tomar parte nesta hora. E o fazemos desde já em espírito de adoração e louvor, bendizendo ao Deus da nossa salvação. Ó, vinde adorar é o convite do cântico número 1 do Inário para o Culto Cristão, que entoamos sob a condução da maestrina Helen Heisley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Ainda neste espírito de adoração e louvor, corações ao alto, falamos com Deus em oração. Senhor Deus, por obra da Tua graça, uma vez mais, nos vemos desfrutando deste tempo de paz e bênçãos que não tem par. Este dia que nos deste, esta ocasião sempre tão especial, o culto do Senhor. É tão somente pelo Teu amor por nós que somos aceitos e acolhidos em Tua santa presença. E é no agir do Teu Espírito e em nome de Jesus que somos habilitados a tomar parte nesta Assembleia, abrindo os nossos próprios lábios para adorar-te e louvar-te, para declarar as Tuas maravilhas e confessar o Teu santo nome, como tanto nos alegramos em fazer. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo isso que nos facultas desfrutar, pois sabemos que o fazes para o nosso bem e rogamos-te que aceites nossa oferta de adoração e louvor e que ela te seja agradável, é o nosso desejo, a nossa oração, feita no nome do Cristo, que é Jesus, o bendito Salvador. Amém, Senhor. Se você puder fazê-lo, eu convido você nesta hora a abrir comigo a sua Bíblia, no texto indicado pelo Lecionário Cristão para este 28º domingo do Tempo Comum, o Salmo de número 90. Nós vamos abrir juntos no Salmo 90, no Antigo Testamento, portanto, para a leitura dos versículos de 13 a 17. Estamos no livro dos Salmos, no Salmo de número 90, lendo desde o versículo 13 ao versículo 17, onde o salmista fala assim: Volta-te, Senhor, até quando?
tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos têm afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. A palavra registrada pelo salmista traz uma prece, um clamor por compaixão, dirigido ao Deus que é misericordioso e sobremodo compassivo, e que se manifesta a nós de forma muito particular na pessoa de seu Filho Jesus, que é quem dirige às suas ovelhas um doce chamado, dizendo-lhes assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Esta é a doce palavra entoada pelo coro Aidéia Moraes. Ó vinde a mim, de Mark Blankenship, sob a regência, direção-geral da maestrina Helen Heinz, com o acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana, e ainda a edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Tomando por ensejo a palavra lida e dada a nós por intermédio do salmista, e ainda o doce convite de Jesus, entoado pelo coro Aidéia Moraes,
adentramos um tempo de contrição, de recolhimento, de oração. Um tempo para exercitarmos a fé, a entrega confiante de nossas próprias vidas às mãos do Deus que nos amou. Se você puder, nesse momento, dobre os seus joelhos. Coloque-se assim perante o trono da graça do Pai Celeste. Faça-lhe a confissão de seus pecados. Receba renovo no seu perdão. Coloque perante Ele os seus motivos de súplica e intercessão. Lembre-se dos seus queridos que nesse momento anelam pelo favor divino. Vamos falar com Deus, certos de que Ele ouve a nossa voz, mesmo no silêncio dos nossos corações. Senhor nosso Deus, Pai bendito, é com temor e tremor, com humildade, mas também com confiança de fé, que nos colocamos uma vez mais diante do Teu trono de graça, com os nossos rogos, nossas súplicas, nossos motivos de intercessão. Tu conheces os nossos corações. Sabes dos anseios de nossas almas e das lutas que temos travado. Nada disto te é estranho, nada é oculto ao teu olhar. Rogamos-te, Senhor, que continues a ser conosco, como tem sido até aqui, que jamais nos desampares, pois é pela força do teu braço que nos vemos firmes e podemos prosseguir na jornada da vida, fazendo face aos muitos desafios que nela se interpõem a nós e fazendo-o sempre na certeza da vitória que Tu nos asseguraste em Tua palavra, no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus. Rogamos-te, Senhor, que olhes para os nossos amados que acham-se enfermos, aqueles que estão internos em hospitais. Rogamos-te, Senhor, por aqueles que acham-se enlutados e também os abatidos de espírito, vergados pelas circunstâncias adversas do tempo presente. Pedimos-te, Senhor, em favor dos desesperançados, daqueles que estão desanimados, com a falta de perspectivas no mundo em meio a crises que se sucedem umas às outras e parecem jamais apontar para um fim. Favorece-nos, Senhor, fortalecendo em nossos corações esta fé pela qual vivemos, que nos permite seguir sempre adiante, sem que nos tornemos cativos das circunstâncias, mas mantendo os olhos sempre fitos em Ti. Dirige-nos com a Tua boa mão, guia-nos pelo Teu bom caminho e assim nós Te glorificaremos, no testemunho de vidas alcançadas pelo Teu agir, no testemunho de irmãos e irmãs que são objeto do Teu amor. Oramos confiadamente e agradecidos, na certeza de que ouves as nossas preces e envias resposta ao nosso clamor, pois oramos no nome santo do Cristo, que é Jesus, Teu Filho, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amor que vence, figura para falar da vitória de Jesus alcançada na cruz do Calvário em favor de mim e de você. Amor que vence, cântico de número 260 do Inário Novo Cântico, que entoamos, conduzidos pela maestrina Helen Heinsley e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Resgatar
chegamos ao momento do ofertório, ato litúrgico tão caro à nossa tradição reformada, ocasião para reafirmarmos o nosso compromisso enquanto povo de Deus com a causa do Evangelho, nossa fidelidade perante o Deus que é fiel. Você participa desse momento servindo-se para tal dos meios digitais disponíveis a este fim. Nesta hora, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente para que faça o seu depósito, a sua transferência ou Pix da forma mais segura. Participe e seja uma bênção na vida da igreja, como a igreja é uma bênção na sua vida também. Vamos orar e pedir a Deus que consagre os recursos confiados aos cuidados da comunidade de fé. Senhor Deus, Pai bendito, das Tuas mãos temos recolhido toda a sorte de bênçãos, toda a sorte de bens. És a fonte de toda boa dádiva e de todo dom perfeito. Em Ti está o nosso sustento, dia após dia, sustento este que jamais nos tem faltado, pois és Deus providente, zeloso e fiel. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de trazer dízimos e ofertas à casa do tesouro, confiando-os aos cuidados da igreja para que sejam assim empregados na obra que é Tua. Rogamos-te, Senhor, que abençoes esses recursos, que nas Tuas mãos se multipliquem e prosperem e façam seguir adiante este labor que é em favor do reino que é Teu. Abençoa também a cada irmão e irmã que toma parte nesse mover, para que seus lares sejam continuamente objeto da Tua bênção, do Teu provimento, e para que seus corações estejam sempre transbordantes de gratidão, seus lábios sempre cheios de louvor para com o Deus de nossa salvação. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Convido você, se puder fazê-lo mais uma vez, a abrir comigo a sua Bíblia, e nós vamos abrir juntos no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo de número 14. Nele nós vamos ler desde o versículo 3 ao versículo de número 9. Estamos no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, lendo desde o versículo 3 ao versículo número 9. Assim nos fala o Evangelho, palavra da salvação. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. A passagem que lemos, narrada pelo evangelista Marcos, tendo como protagonista Jesus de Nazaré, se dá às portas de Jerusalém, em Betânia, em circunstâncias que já apontam para o ocaso de toda esta caminhada. Jesus se aproxima da vivência de sua paixão, de sua morte e morte de cruz. Por isso, desde já,
a palavra profética dada pelo Mestre que aponta para a sua sepultura e ainda que aponta para o significado, o valor profético do ato perpetrado por aquela mulher, figura anônima que, no entanto, tem a sua memória preservada para a posteridade, conforme a promessa do próprio Senhor, à luz dos atos que praticou e do valor simbólico da riqueza percebida por eles pelos olhos do próprio Salvador. Através da ação praticada, aquela mulher se tornou figura do Cristo. E por meio dela, nós vamos aprender hoje lições importantes que nos falam acerca da nossa necessária relação com Deus, ou ainda do modo como necessariamente havemos de com Ele nos relacionar. Gostaria de dirigir o seu olhar uma vez mais para o texto e para o episódio lido, e se você puder, ao longo desta reflexão, deixe a Bíblia aberta e ao alcance das suas mãos, para que o texto você possa revisitar. Havia um costume no Antigo Oriente Próximo relativo ao modo como tratavam-se os hóspedes numa casa. Alguém que chegava de viagem e vinha a abrigar-se sob o seu teto deveria ser muito bem tratado. Os protocolos, a etiqueta ou as tradições referentes à hospitalidade eram coisa muito séria e ainda são, nos dias atuais, nas culturas dos povos daquela região. Não era diferente com os povos da Bíblia. Havia um costume de, recebendo-se um convidado especial em casa e desejando-se honrá-lo, de ungir a sua cabeça com óleo. A unção era uma forma de expressar deferência, de expressar carinho, de expressar acolhimento, e sendo este um óleo aromático, o gesto reveste-se de um significado ainda mais especial, há uma nobreza ainda mais elevada. Vê-se que esta mulher assim procedeu. Tendo recebido a Jesus em sua casa, vai ao seu encontro para ungí-lo e unge ao Mestre com um óleo perfumado, um óleo aromático e dotado de um perfume muito especial. O texto nos diz que trata-se de óleo preparado a partir de essência de nardo puríssimo. Esta era uma mistura muito apreciada naquele contexto. E este era, por certo, um material de custo muito elevado. Até mesmo podemos percebê-lo pelas críticas que são dirigidas à mulher. Os discípulos que ali estão relatam uns para os outros que aquele produto poderia ser comercializado por cerca de 300 denários. A cifra está aí explicitada no versículo de número 5 do texto que lemos. Para que você possa mais ou menos formular a ideia do que sejam estes valores, eu explico a você que um denário era a quantia de dinheiro paga a um trabalhador ordinário por um dia de trabalho. Um trabalhador ordinário trabalharia um dia inteiro para receber um denário. Aqui é dito que o perfume poderia ser vendido por 300 denários, ou seja, o proporcional a 300 dias de trabalho de um trabalhador ordinário. Alguém deveria trabalhar um ano inteiro e
juntar a sua receita inteira para então poder comprar um perfume daquele, e aquela mulher dedica este perfume sobremodo valioso à unção do Senhor Jesus. Ou seja, primeira lição, que o seu exemplo, que o texto lido traz a nós acerca da nossa necessária relação com Deus, acerca do modo como necessariamente havemos de nos relacionar com Ele. Para Deus, o melhor. Não qualquer coisa, não aquilo que não faz falta, não aquilo que sobra. Para Deus, o melhor. Se é perfume, o melhor perfume, nardo puríssimo, o mais caro. Não é assim que Jesus age? E temos sempre em Jesus o exemplo mais excelente. Eu disse a você que na sua atitude aquela mulher se fez figura do Cristo. Já olhamos para ela, olhemos agora para o Cristo. O que foi que ele empenhou a serviço do reino, da causa do Evangelho, do Deus Pai e Todo-Poderoso, senão o melhor de si, o melhor da sua vida, das suas capacidades, dos seus recursos. Ele empenhou até mesmo a última gota do seu sangue e do seu suor. Tudo isso para produzir o que de melhor aroma existe: o amor, o perdão, a salvação, o perfume da vida. Para Deus, em nossa relação com Ele, necessariamente empenharemos o melhor que Ele nos facultar dedicar. É também sabido que o costume da unção praticada neste contexto, o contexto da hospitalidade entre os povos do Antigo Oriente Próximo, e dentre estes, o povo da Bíblia em particular, é sabido que no exercício desta prática, o costume era ungir com uma gota, algumas gotas, não mais do que isto. Mas, quando o texto narra a ação praticada por aquela mulher, o texto nos diz que aquela mulher empenhou no gesto da unção, na sua deferência em honra do Senhor Jesus, todo o conteúdo do seu vaso de alabastro. Diz o versículo 1 que, quebrando o alabastro, ou quebrando o vaso, derramou o conteúdo sobre a cabeça de Jesus. Ela abriu mão do perfume como um todo, não uma parte, não o seu dízimo ou 10ª parte, não uma fração, mesmo que uma gorda fração. Ela entrega o todo. Esse todo é evocado em termos absolutos, haja vista que engloba inclusive o vaso, que se quebra, que se perde. Perde. Na perspectiva do reino, nada aqui está perdido. Haja vista que a lógica do reino é diferente, distinta da lógica do mundo. Na lógica do reino, quem perde ganha. E quem quer reter, este sim sai perdendo. Aquela mulher nos ensina com o seu exemplo uma segunda lição preciosa. A primeira, para Deus o melhor. A segunda, para Deus o todo, o inteiro, o completo. A mulher se fez figura do Cristo. Já olhamos para a mulher, olhemos para o Cristo. Não é precisamente assim que Jesus,
o homem mais excelente e o nosso modelo por excelência, aquele a quem devemos seguir e, seguindo-o, imitar. Não é assim que Jesus procede também? Porque Jesus entregou o seu melhor, e entregou por inteiro, entregou a causa do reino, a causa do evangelho, ao desígnio divino, a si mesmo e a si por completo. Ele é aquele que desceu do mais alto da glória celeste e veio ao encontro da nossa miséria aqui neste mundo, fazer-se um de nós, abrindo mão, portanto, da sua glória, esvaziando-se, como diria o apóstolo Paulo, praticando a kenosis, o esvaziamento de si. Ele abriu mão de si, ele entregou a si por completo. E veja se não é precisamente isto que demanda de nós. O que Deus espera de nós não é uma parte das nossas vidas, não é uma fração do nosso tempo, não é um pedaço das nossas capacidades, dons, talentos, recursos, não alguma coisa do nosso ser. O que Ele espera é precisamente a dedicação do nosso ser por completo. Para Deus, o melhor. Para Deus, o todo. Mas veja você algo que acontece em decorrência do gesto praticado por aquela mulher e ali mesmo, naquele ambiente, naquele contexto. Segundo o relato do evangelista, à vista do que fez a mulher, alguns dos que estavam ali se indignaram e começaram a murmurar entre si contra ela. Diz-nos os versos 4, 5. Ora, estão criticando o que ela fez. Consideram a sua atitude, por assim dizer, algo inconsequente, um desperdício. Motivado por que razões? Talvez por pura vaidade, exibicionismo. Para que fez isto? Para que gastar todo o conteúdo do vaso? Para que derramar todo o perfume e ainda quebrar o alabastro? Para que tanta cena? Usam até mesmo um argumento que parece muito nobre, ponderado, razoável, não fora a motivação dos seus corações. Sim, estão eivados de maldade ao ponderar. Poderia ter usado este material, vendido, arrecadado recursos que servissem para ajudar os mais pobres. Nada disso engana ao Senhor Jesus. Aquele cujo olhar é qual chama de fogo e é perfeitamente capaz de discernir a verdade do engano, o erro do acerto, o bem do mal, a luz das trevas. Jesus expõe com a sua palavra, que é qual espada de dois gumes e capaz de divisar até mesmo alma e espírito, expõe a falácia dos detratores daquela mulher nobre e piedosa. E veja você que, através desta circunstância, na qual ela se faz vítima, ela também nos dá um valoroso exemplo acerca da nossa relação necessária com Deus, ou do modo como necessariamente com Ele havemos de nos relacionar. Aquela mulher sabia que poderia ser objeto de críticas, de zombarias, até mesmo de constrangimentos, censuras e humilhações. Ela
desde a sua condição de mulher, tão marginalizada no contexto do Antigo Oriente Próximo, sabia que seria objeto da vista dos homens e estaria passível a todo tipo de situação indesejável. Aquela mulher sabia do risco em que estava incorrendo quando fez o que fez. No entanto, tais circunstâncias não a puderam tolher, não foram capazes de lhe impedir. É debaixo das críticas, das censuras, até mesmo dos constrangimentos e eventuais humilhações que ela age, porque para Deus é assim que fazemos, nós agimos sem reservas. Para Deus o melhor, para Deus o todo, para Deus sem reservas. Nada nem ninguém pode nos inibir naquilo que genuinamente, sinceramente, impulsionados pelo Espírito Santo, praticamos para a glória do Todo-Poderoso, para o seu testemunho, para a bênção e a edificação do povo que é seu. Veja, assim agiu aquela mulher, tornando-se modelo para nós, mas ela é tipo, figura do Cristo, e cumpre-nos olhar para este também. E este que é o homem por excelência, é o modelo em primeiro lugar, que tem a primazia, como aquele que deve ser por nós imitado, agiu de igual modo, comprometendo-se com a causa do reino, com a sua missão perante o Pai Celeste e as ovelhas que chamou a si. Ele se expôs perante todos, e exposto foi objeto de zombaria, de flagelos, de humilhações, mas nenhum destes malefícios pôde impedir ao Mestre de realizar aquilo que se propôs a fazer e de cumprir com grande êxito a missão que Deus lhe confiou. O que nos cumpre? Agir de igual modo. Um compromisso radical com a causa do reino, com a causa do bem, com a causa da justiça, com a causa da vida, com a causa do evangelho, com a causa do amor. Não importa o que dirão, não importam o que farão, o que dirão de nós, o que farão conosco, não tememos coisa alguma. Somos aqueles que dobram os seus joelhos perante o Todo-Poderoso e que tão somente este é digno de toda a nossa devoção e de todo o nosso temor. Somos aqueles que, portanto, dobram os seus joelhos perante Deus e perante nenhum outro ou qualquer outra coisa. Somos aqueles que, impulsionados pelo Espírito Santo e em o nome de Jesus, marcham com intrepidez, fazendo frente aos desafios deste mundo, levando estendida qual estandarte a bandeira do reino de Deus. E assim, tomando por figura do Cristo e exemplo a ser imitado, olhamos para esta mulher neste dia em que o seu gesto, outrora praticado, é uma vez mais proclamado, para a memória sua, como diz o Evangelho, para a glória do Senhor. Aprendemos com ela quanto à nossa relação com Deus, quanto à maneira como necessariamente com Ele nos relacionamos e nos relacionaremos, que para Deus é o melhor. Para Deus é o todo. E para Deus é sem reservas. O melhor, o todo, sem reservas. Hoje, sempre e sem cessar. Que assim seja e que Ele nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. No último domingo, por ocasião do culto matutino presencial, tivemos a alegria de conhecer mais um irmão que se achega
assumindo a condição de membro desta comunidade de fé e passando a ladear conosco, de fato, de verdade, de direito, nesta caminhada com Cristo. Foi recebido pelo conselho e apresentado à igreja o nosso querido Davi Teresino da Costa, ele que veio a nós proveniente da Igreja Presbiteriana da Universidade Rural do Rio de Janeiro, um irmão de família tradicional presbiteriana que, vindo residir aqui no nosso bairro, achegou-se à nossa comunidade, tendo como porta de entrada a ela a nossa reunião de oração, que acontece todas as segundas-feiras às 7h30 da noite em sala virtual pelo aplicativo Zoom. Ali, nosso querido Davi sentiu-se acolhido e em casa, na companhia dos irmãos que participam regularmente dessa programação e de maneira muito especial do casal presbítero Celso e Adriana, que dirigem o encontro toda semana. Como foi bom para a igreja receber e acolher o Davi em amor e com ele a sua família, que esteve presente à celebração e tanto nos alegrou. Rogamos renovadas bênçãos de Deus sobre este que chega e que esta igreja continue a ser assim, uma comunidade amiga, fraterna, acolhedora e iluminada. O Conselho da Igreja tem uma palavra dirigida à Junta Diaconal e às sociedades internas de nossa comunidade, SAF, UPH, UPA, UMP. O Conselho, havendo se reunido no ano passado, orientou as sociedades internas e a Junta Diaconal a que não procedessem, como de praxe, à eleição de diretoria. Isso porque o contexto da pandemia inibia todo e qualquer tipo de reunião. E desde então nós vimos sendo reconduzidas as diretorias em exercício. Isso perdura até o presente momento, quando a pandemia ainda persiste. Porém, o cenário da pandemia já se alterou bastante desde então. E verifica-se que a igreja aprendeu a manejar muitas ferramentas digitais que facilitam a realização de coisas que outrora pareciam-nos inviáveis. Uma delas é a ferramenta Zoom, que tem sido largamente empregada pela igreja e pelas suas sociedades internas e também pela Junta Diaconal na realização de reuniões das mais diversas, inclusive eleições. Portanto, o Conselho da Igreja decide orientar a Junta Diaconal e as suas sociedades internas a que promovam eleições de diretoria para tomarem posse em janeiro de 2022. O Conselho orienta a Junta Diaconal da Igreja e as sociedades internas para que promovam estas eleições até o mês de novembro próximo. Isto porque é em dezembro que o Conselho estará se reunindo para apreciar o resultado destas eleições e poderá então validá-las conforme o caso. O Conselho orienta ainda a Junta Diaconal da Igreja e sociedades internas desta comunidade a que promovam tais reuniões e eleições através das vias digitais, evitando por todos os meios as reuniões presenciais e decorrentes aglomerações. Recomenda ainda ao Conselho que a Junta Diaconal e as sociedades internas, para tal, façam uso do aplicativo Zoom. E assim estará garantida a participação dos membros da Junta e das sociedades em cada um destes atos, sendo assegurado o princípio da democracia que deve vigorar em todas estas nossas ações. Que Deus abençoe a nossa Junta Diaconal e as nossas sociedades internas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao final de mais esta celebração. Convido você à oração final. Nós vamos orar como aprendemos de Jesus, a prece chamada oração do Pai Nosso ou oração dominical.
Ao término da mesma, vamos receber a bênção de Deus. Feche seus olhos, corações ao alto, falamos com o Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.